Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula nós vamos revisar a resolução de equações do segundo grau pela fórmula resolutiva, ok? Primeiro nós vamos trabalhar com os exercícios da aula 20 do livro. Depois nós vamos resolver os exercícios do caderno de exercícios referentes à aula 16, 17 e 18, tá? A ideia é fazer cada resolução com calma, linha por linha, para que vocês acompanhem a montagem da equação, a identificação dos coeficientes, o cálculo do discriminante e a interpretação das raízes no contexto do problema, tá? Então, hoje a nossa aula será uma revisão prática. Primeiro, vamos lembrar como transformar uma equação para a forma ax² mais bx mais c igual a zero. Depois, vamos calcular o discriminante, que é o delta. Por fim, vamos aplicar a fórmula resolutiva, tá? E, por fim, interpretar, né, a resposta encontrada, se ela faz sentido no contexto e tudo mais, tá? Em problemas com medidas, com tempo, com quantidade ou comprimento, nem toda raiz algébrica faz sentido. Mas, muitas vezes, uma raiz negativa precisa ser descartada, né? Mas não, né? Muitas vezes, uma raiz negativa ela precisa ser descartada, por quê? Porque não faz sentido no contexto. Tá? Não existe medida negativa, não existe peso negativo, não existe comprimento negativo. Tá? Beleza, então. Vamos lá. Antes de resolvermos os exercícios, vamos lembrar o caminho principal. Toda equação de segundo grau ela precisa estar na forma geral ax mais bx mais c igual a zero, tá? Com a diferente de zero, tá? Então, essa aqui é a nossa forma geral, tá? Essa é a nossa forma geral, beleza. Com a diferente de zero. E aí nós temos os nossos coeficientes, né? Temos que identificar os nossos coeficientes. O coeficiente A é aquele que multiplica o x², tá? O coeficiente B é aquele que multiplica o x. E o coeficiente C, ou termo C, é o termo independente, tá? Beleza? Então, tenham isso em mente, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar é que o sinal do delta, ele já me fornece a informação a respeito da quantidade de raízes que eu tenho. Por exemplo, se o meu delta é maior do que o zero, eu tenho duas raízes reais distintas, tá? Se o meu delta é igual a zero, eu tenho uma raiz real, ou uma raiz real dupla, tá? Se o meu delta é menor do que zero, não há raízes reais, tá? Então, eu posso parar por aqui o problema, tá? Eu não preciso calcular isso aqui se o meu delta não tem uma raiz, tá? Então, o delta ele me ajuda a economizar tempo, tá? Me mostrando se vale a pena calcular isso aqui ou não, tá bom? Vamos resolver, então, os exercícios da aula 20. Nessa primeira parte, nós vamos treinar o uso direto da fórmula resolutiva, depois aplicar a mesma ideia em problemas. Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio linha a linha, tá? Não apenas o resultado final. O mais importante aqui é entender de onde cada etapa surgiu, tá? Nessa primeira equação, observem que ela já está na forma ax² mais bx mais c igual a zero, tá? Então, antes de calcular qualquer coisa, vamos identificar os coeficientes. O a vale quanto?
O A vale 2, tá certo? Tá aqui, o A vale 2, é o meu primeiro coeficiente, tá? O x, né, o meu segundo coeficiente, o coeficiente b, ele vale quanto? Ele vale 1, tá? Quando não tem nada é 1, tá? E o meu coeficiente independente, o c, ele vale quanto? Ele vale menos 3, tá? Vamos então para a resolução passo a passo, tá? Ah lá, então eu tenho 2x² mais x menos 3, tá? Vou colocar tudo isso dentro da minha função, dentro da minha equação, tá? Dentro da minha resolutiva, tá? Então, A igual a 2, B igual a 1 e C igual a menos 3. Beleza. Então, eu tenho que delta é igual a b² menos 4ac, tá? Então, eu vou agora substituir esses números pelos coeficientes que eu tenho aqui em cima, tá certo? Então, vai ficar assim. Delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 3, tá? Tudo isso vai resultar em 1 quadrado, em 1, mais 24, que é igual a 25, tá? Entenderam aqui? 4 vezes 2, 4. 2 vezes 3. Aliás, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Como eu tenho dois sinais negativos aqui, ficou mais 24, tá? 1 mais 24 é igual a 25, ok? Então, o meu delta é igual a 25. Então, portanto, eu já sei que ele tem duas raízes, né? Então, vamos utilizar aquela outra parte da expressão, tá? E vou substituir os valores aqui. Tá? Então, fica menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes 2. Tá? Vocês lembram de onde surgiu essa equação aqui? É aquela que a gente viu no slide anterior aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar para a gente ver. Tá? É essa aqui, tá? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Tá? Então, lá eu incorporei o meu b, transformando o sinal dele em negativo, tá? E incorporei o meu a, tá? Beleza, então, vamos voltar para lá. Então, eu tenho menos 1 mais ou menos a raiz de 25 dividido por 2 vezes 2, tá? Isso vai resultar em... deixa eu apagar aqui. Isso vai resultar em menos 1 mais ou menos 5 dividido por 4, tá? Essa conta aqui eu tenho que fazer separada, tá? Aqui eu estou usando mais ou menos porque é o que tem na minha fórmula, tá? Mas eu não consigo fazer essa conta de uma vez só. Eu preciso separar para fazer essa conta, tá? Então, se o x é igual a 1, ou o resultado vai ser x igual a 1 ou x igual a menos 3 sobre 2. Tá? Então, esse é o meu conjunto solução. Tá? Ah, Erasmo, como é que eu cheguei nisso? Fazendo essa conta aqui, ó. Fazendo essa conta aqui, desse trecho aqui, tá? De maneira separada. Ou seja, eu faço primeiro menos 1 mais 5. Quanto que é? Menos 1 mais 5 é 4, não é? 4 dividido por 4, quanto que é? 1. Então, essa é a minha primeira resposta. E se eu faço menos 1 menos 5? Dá menos 6, tá certo? Menos 6 dividido por 4 dá menos 6 quartos, que eu posso simplificar para menos 3 sobre 2, tá bom? É daqui que saiu esse conjunto de solução, tá? Ele não saiu do nada, não.
beleza? Vamos lá para a segunda questão. Obtenha o conjunto solução utilizando a fórmula resolutiva, tá? Vamos lá. X² menos 6x mais 9. Então, eu já tenho aqui o meu A, que é o quê? 1. Eu tenho o meu B, que é menos 6. E tenho o meu C, que é 9. Já identifiquei, então, os coeficientes, tá? Vou aplicá-los dentro da minha fórmula. Então, delta é igual a raiz quadrada de menos 6, tá? Lembrando que os números negativos elevados ao quadrado ficam positivos. Menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, aqui vai dar 36, menos 4 vezes 1 vezes 9. Menos 4 vezes 1 vezes 9 vai dar 36 também, tá certo? Então, aqui eu tenho 36 menos 36, portanto, o meu delta é zero. Então, eu sei que, nesse caso, eu vou ter somente uma raiz, né? Lembra uma regrinha lá? Se o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais. Se o delta é igual a zero, eu tenho somente uma raiz real, tá? E se o delta é menor do que zero, o meu conjunto é vazio, eu não tenho raiz, tá? Beleza, então. Então, vou aplicar a fórmula mesmo assim, tá? Por quê? Porque eu tenho uma raiz e eu quero descobrir qual que é. Vou substituir aqui o meu b por menos b, né? Então, ele vai ficar mais b, tá? Então, eu tenho menos b da fórmula e tenho menos 6 aqui, tá? Então, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar 6 mais a raiz de delta, ou seja, a raiz de zero, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, tá certo? Então, vai ficar como aqui? Vai ficar 6 mais ou menos zero dividido por 2, tá? Se eu fizer 6 mais zero dividido por 2, eu tenho 3. Se eu fizer menos 6, aliás, 6 menos zero dividido por 2, eu também tenho 3, tá? Então, eu só tenho uma solução para essa questão, tá ok? Beleza, então. Vocês entenderam aqui, né, galera? Se eu fizer tanto o mais zero quanto o menos zero, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, quando eu tenho o, o delta igual a zero, eu só tenho um. O meu conjunto seleção, meu conjunto solução, tem somente um item, né? Um componente, né? Um elemento, tá certo? Vamos lá, então. Obtenha, então, agora, vamos para o próximo aqui. Obtenha o conjunto solução utilizando a fórmula resolutiva, tá? Então, eu tenho aqui x² menos 2x mais 5, tá? Já tenho aqui que o meu A é 1, meu B é menos 2, o meu C é 5, tá? Então, vou colocar tudo aqui dentro da minha equação, tá? Vai ficar 4 menos 20, ou seja, o delta é negativo, tá? Nesse caso, como o delta é negativo, não há raiz real, não há por que eu continuar com a conta, tá? Beleza, então, vamos lá. Aí ele pergunta aqui, quais são as raízes da equação x² menos 5 mais 6 igual a zero? Tá? Vamos lá. X² menos 5 mais 6 igual a zero. Qual que é o meu A? É 1. Qual que é o meu B? Menos 5. Qual que é o meu C? 6. Tá? Beleza, vamos colocar tudo isso dentro da minha equação. Tá? Então, fica aqui 25 menos 24 é igual a 1. Portanto, tenho duas raízes. Tá? Vou fazer aqui, ó, 5
mais 1 dividido por 2 dá 3. Então, esse é o primeiro elemento da minha raiz. Tá? 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 3 e 2 é o meu conjunto solução. Tá bom? Então, portanto, a alternativa A. Um paralelepípedo retângulo tem dimensões 3m de largura, x mais 3m de comprimento, xm de altura. Sabendo que o volume é 30 metros cúbicos, nossa, que paralelepípedo grande, né? Qual é o maior valor de x? Não me aguentei, mas tá bom. Vamos lá, paralelepípedozão. Beleza. Bom, como é que eu calculo? Primeiro eu tenho que calcular o volume, né? O volume é o quê? É a largura vezes o comprimento vezes a altura, tá? Então, eu posso dizer que o meu volume é 3 vezes x mais 3 vezes x igual a 30, tá? Beleza. Aí eu posso dizer, fazendo a distributiva aqui eu fiz a distributiva, tá, pessoal? Ó, o que eu fiz aqui, ó? O que eu fiz aqui? Só para a gente não esquecer. Eu fiz o 3 vezes x e o 3 vezes 3, tá? Só lembrando que aqui, galera, eu preciso fazer a distributiva tanto do 3 com o x mais 3, quanto do x com o x mais 3. E aí sim, eu obtenho aqui o 3x² mais 9x igual a 30, tá certo? Então, o x², 3x², surgiu da distribuição de 3 vezes x e de x vezes 3x, tá? Que ficou o x². 3 vezes 3 deu 9. 9 vezes x, 9x, tá? Tudo isso igual a 30. Beleza, então vamos em frente. Aí eu tenho x² mais 3x menos 10 igual a zero, tá? Já tenho aqui a minha equaçãozinha, os meus coeficientes para inserir no delta, né? Ou seja, eu tenho 1, tenho 3 e tenho menos 10. Passando isso aqui para a fórmula, eu tenho 3² menos 4 vezes 1 vezes menos 10 é igual a 49, tá? Então, o delta aqui é 49, tá certo? Então, eu vou fazer aqui. Aí eu coloco aqui dentro da minha equação, tá? Já transformei o 49 em 7 aqui, ou seja, a raiz quadrada de 49 é 7. Vou fazer aqui o menos 3 mais 7 dividido por 2. Menos 3 mais 7 dividido por 2 é 4 dividido por 2, que é 2. E aí, o menos 3 menos 7 vai dar menos 10 dividido por 2, que vai dar menos 5, tá? Beleza? Então, qual que é a minha alternativa correta aqui? É o 2, não é? Por que que é o 2? Porque a medida não pode ser negativa, tá? Beleza. Vamos em frente, então. Vamos para outro problema aqui. Nesse problema, o x representa o aumento feito nas duas dimensões do retângulo, tá? A área original é 5 vezes
2, ou seja, 10 metros quadrados, tá? Como a nova área será 7 vezes a área original, a nova área terá 70 metros, tá? Então, a nova área será 7 vezes a área original, tá? Então, a área terá 70 metros quadrados, tá? Eu tenho um retângulo de 5 por 2, 5 vezes 2, 10. 10 metros quadrados vezes 7, 70 metros quadrados, tá? As novas dimensões serão 5 mais x e 2 mais x, tá certo? Beleza, então, é o que está me entregando aqui no próprio triângulo, tá? Aqui e aqui, tá? Beleza. Multiplicando essas dimensões, nós chegamos à equação x² mais 7 menos 60 igual a zero, tá? Então, a área original é 5 vezes 2, 10. A nova área é 7 vezes 10, 70. As novas dimensões são 5 mais x e 2 mais x, tá? 5 mais x vezes 2 mais x é igual a 70. Fazendo a distributiva aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 5 vezes 2, 10. Eu tenho 5 vezes x, 5x, tá? Aí eu tenho x vezes 2, 2x, e eu tenho x vezes x, x², tá? Simplificando tudo, eu tenho x², o 5 mais 2 dá 7x, e o 10 fica aqui, tudo isso igual a 70, tá? Só que eu tenho que trazer esse 70 para o outro lado, né? Então, eu vou fazer aqui 10 menos 70, que vai dar menos 60. Aí já tenho os coeficientes aqui para eu colocar no meu delta, tá? Faço a continha toda, não vou fazer tudo de novo aqui, porque vocês já sabem como faz, e vou ter as medidas 5 ou menos 12, tá? Como o x é maior que zero, x é igual a 5, tá? Então, as novas dimensões são 10 metros e 7 metros, tá? 2 vezes 5, tá? Alternativa, portanto, alternativa D, 7 metros e 10 metros, tá certo? Ah, Erasmo, por que você pulou a parte do delta aqui? Galera, eu não vou ficar calculando o delta aqui, você já sabe calcular isso, né? O objetivo aqui é que você aprenda novas coisas, né? Então, você já aprendeu como calcula o delta. Então, eu passei aqui a raiz direta, tá? O menos 12 não me serve porque ele é negativo. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o 5, né? Substituindo o 5 por x aqui nas medidas, das novas medidas do retângulo, eu tenho 2 mais x, que é igual a 2 mais 5, que é igual a 7, e 5 mais 5, que é igual a 10, tá? Então, essas são as medidas do triângulo. Poderíamos ir além? Poderíamos calcular a área aqui, né? Qual que seria a área? 7 vezes 10, 70, tá certo, não tá? Beleza, então, bateu, não bateu? Então, é isso aí, galera. Vamos lá, então. Vamos seguir para o próximo. Agora a gente entra no caderno de exercícios, né? Esse caderno de exercícios são aqueles exercícios sugeridos geralmente no final da apostila ou no caderno online lá de exercícios, que são exercícios complementares para cada uma das aulas, tá? Isso é interessante para fixar o aprendizado em cada uma delas, tá? Então, agora a gente vai resolver os exercícios de 16 a 29, né? Na última aula de revisão, a gente resolveu os exercícios de 1 a 15, tá? Então, agora vamos resolver de 16 até 29, tá? Que são referentes às aulas 16, 17 e 18.
e mantendo o mesmo padrão, tá? Equação, coeficientes, delta e fórmula e interpretação. Eventualmente simplificando um pouquinho para não ficar aquela aula repetitiva e maçante, mostrando repetidas vezes o que você já sabe fazer, tá bom? Vamos lá então. O primeiro exercício é o seguinte, ele fala aqui, ó. Observe os passos da resolução. Eu tenho x² menos 8x mais 16 igual a zero. Tá? Isso aí vai resultar em 2x menos 8 ao quadrado igual a zero. O valor de x correspondente a 0, menos 4, 4 ou 2. É isso que ele quer saber, né? Então, nesse exercício, a etapa principal ela já aparece praticamente pronta. Tá? Quando temos um quadrado igual a zero, tá? A expressão que está dentro do parênteses ela precisa ser igual a zero. Tá? Então, fazemos 2x menos 8 igual a zero. Tá? Passando o 8 para o outro lado, ficamos com 2x igual a 8. Dividindo 2, dividindo 8 por 2, nós temos 4. Tá certo? Então, alternativa C. Tá? Beleza, então. Vamos em frente. Se você quiser saber como que essa transformação foi feita aqui, lembrem que a gente tem um trinômio quadrado perfeito aqui, tá? Então, disso aqui, dessa parte aqui, a gente saiu para essa parte aqui, tá? Fazendo as devidas transformações aí do trinômio quadrado perfeito, tá? Como o objetivo não é esse aqui, a gente só fez direto aqui o exercício, tá? Mas você pode retornar lá, retomar as atividades sobre trinômio quadrado perfeito e entender como que foi feita essa transformação, tá? Beleza, vamos lá. Nesta equação, nós vamos ter cuidado com o sinal do coeficiente b, tá? Nós temos a igual a 2, b igual a menos 3 e c igual a menos 5, tá? Como o b é negativo, na fórmula resolutiva, o menos b, se transforma em 3. Tá? Aí, calculando delta, obtemos 49. E a raiz 49 é 7. Agora, a gente vai separar por duas possibilidades. Tá? 7 sobre 4, que resulta em 5 sobre 2, né, simplificando, e 3 menos 7 sobre 4, que resulta em menos 1. Portanto, as raízes são 5 sobre 2 e menos 1, tá certo? Alternativa A, portanto. Vamos lá, aqui vamos montar uma equação usando a área do retângulo. Tá? A área é a base vezes a altura. Então, fazemos x mais 2 vezes x mais 6 é igual a 140. Tá? E aí ele quer saber qual que é a medida de x. Desenvolvendo o produto, nós temos x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a 140. Tá? Tenho que passar esse 140 para cá e igualar a zero, não tem? Então, vai ficar x² mais 8x menos 128 igual a zero. Beleza. Aí, eu tenho aqui os componentes, né, os termos, para inserir tudo isso na minha fórmula do delta aqui, tá? Na minha discriminante. Tá? Tudo isso vai resultar em 576. Tá?
Raiz quadrada de 576 é 24. Então, já coloco aqui o 24 direto na minha equação. 8 menos 24 dividido por 2, tá? Eu vou ter 8 ou vou ter menos 16, tá? Então, agora eu vou substituir isso lá no x do meu retângulo, tá? Portanto, é a alternativa C, que é o 8. X vale 8, tá? Por que que não pode ser o 16? Não vou nem falar por que novamente, né? Beleza? Tranquilo então, galera. Vamos lá. Aí nesse exercício, as duas raízes representam quantidades possíveis, mas o anunciado ele ajuda a decidir qual quantidade corresponde a carros e qual quantidade corresponde a motos. Primeiro, colocamos a equação na forma igualada a zero, tá? Depois, multiplicamos por menos 1, tá? Beleza. Para quê? Para facilitar os sinais, tá? Aí fica x quadrado menos 6x mais 5, tá? É igual a zero. E aí, resolvendo a fórmula, nós encontramos as raízes 5 e 1, tá? Como há mais vagas de carros do que de moto, a maior raiz, 5, representa as vagas de carro. A menor raiz, 1, representa as vagas de motos, tá certo? Então, portanto, a resposta é uma vaga de moto, alternativa A, tá? Ele pede aqui para a gente resolver aplicando a fórmula resolutiva, né? Então, temos uma aplicação direta da fórmula resolutiva. A equação já está na forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, identificamos os coeficientes, né? A vale 1, B vale menos 3 e C vale menos 4. Calculando o delta, nós encontramos o quê? Calculando o delta, nós encontramos 25, tá? Aí já transformei aqui a raiz de 25 em 5, tá? E vou calcular aqui as duas raízes, tá? Então, eu tenho x igual a 4 e x igual a menos 1. Essa foi muito simples, né, galera? Estava direto aqui, né? Poderíamos fazer toda a conta aqui? Poderíamos, né? Mas acho que não é necessário, porque vocês já pegaram aqui o jeito disso, tá? Beleza? Então, aqui seria a raiz quadrada de 25. Eu já coloquei o 5 direto, tá bom? Beleza, então. Já fiz os cálculos diretos também aqui, né? Para 3 mais 5 é 8, dividido por 2, 4. 3 menos 5 é menos 2, tá? Dividido por 2 é menos 1, tá? Beleza, então. Então, menos 1 e 4 é o meu conjunto solução. Beleza. Nessa equação, vamos calcular o delta antes de procurar as raízes, tá? Nós temos A igual a 1, B igual a e C igual a 15, tá? Substituindo a fórmula no delta, nós encontramos o 11, tá? Então, delta é igual a menos 11. Sendo assim, o meu conjunto é vazio, né? Por quê? Porque o meu delta é menor do que zero. Então, não há raízes reais, tá? Então, não há por que eu continuar com a conta a partir daqui. Beleza? Simples essa, né, pessoal? Vamos lá. Aí, nesse exercício, ele parece simples, mas é importante a gente ficar atento, tá? O que que ele pede aqui, ó? Esse exercício, ele pede
antes de identificar os coeficientes, a equação precisa estar na forma ax mais bx mais c igual a zero, tá? A equação dada é 10x² menos 3x igual a 4. Tá? Então, passando 4 para o primeiro membro, ele fica menos 4. E a equação se torna 10x² menos 3x menos 4 igual a zero. Agora, podemos identificar que A vale 10, B vale 3 e C vale menos 4. Então, a alternativa D. Né? Se a gente fizesse direto, sem passar o 4 para o outro lado, poderia cair nessa pegadinha aqui, de falar que o 4, que é a alternativa B, é a correta, tá? Enquanto, na realidade, a alternativa D é a correta, tá? Então, é importante ficar atento a isso, porque essas pegadinhas aparecem muito e podem te enganar se você não estiver atento, tá? Nessa equação, nós precisamos prestar atenção no sinal. Tá? Nós temos A igual a menos 2, B igual a 9 e C igual a 18. Tá? Calculando o delta, nós obtemos o quê? 225, tá certo? Beleza. A nova fórmula, a raiz quadrada de 225 é 15. Tá? Então, já vou pôr o 15 direto aqui dentro da minha equação. Tá? Então, na fórmula resolutiva, o denominador é 2a, então 2 vezes menos 2 resulta em menos 4. Tá? Porque eu tenho menos 2 aqui, né? Eu tenho que ficar atento a isso. Separando as duas possibilidades, eu encontro x igual a menos 3 dividido por 2 e x igual a 6. Portanto, a alternativa correta é a letra B, menos 3 sobre 2 e 6. Tá? Beleza? Então, a pegadinha desse exercício está aqui nesse menos 4, né? Porque o 2a, né, geralmente que era 1, agora ele entrou aqui um número negativo aqui no a, né? Beleza? Isso é o que tem de diferente nessa equação. Vamos lá para a sequência aqui. Um polígono convexo tem 20 diagonais, tá? Dado D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, que nome recebe esse polígono? Tá? Então, eu tenho que calcular aqui a quantidade de lados do polígono, né? Para saber quantos lados ele tem e qual o nome dele, né? Um triângulo, 3 lados, pentágono, 5, octógonos, 8 e o decágono são 10 lados, tá? Então, eu preciso calcular essa equação aqui para ver o valor de D, que eu não tenho, né? Não, o D eu tenho, são 20 diagonais, né? Eu preciso calcular, na realidade, o valor de n, né? Então, nesse problema, n representa o número de lados do polígono. Por isso, n não pode ser negativo, né? Então, a fórmula das diagonais é D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, tá? Essa é a fórmula das diagonais, tá? Como o polígono tem 20 diagonais, nós vamos substituir 20D por 20, tá? Multiplicando os dois lados por 2, nós chegamos a 40 igual a n ao quadrado menos 3n. Tá? Organizando a equação, nós temos n ao quadrado menos 3n menos 40 igual a zero. Opa, peraí, parece que eu conheço isso, né? Não conheço? Vamos fazer a resolutiva aqui então, achar o delta. Ah, mas não é um x, é um n. Não tem problema, galera. A letra aqui é o que menos importa. A letra é só um enfeitezinho, tá? Beleza? Então, achei aqui o delta no valor de 169, tá? Vamos calcular as raízes, então. A raiz de 169 é 13, então eu tenho 3 mais 13 dividido por 2 dá 16 dividido por 2. Tá? 16 dividido por 2 é 8. Tá? O outro vai ser um valor negativo, né? Vai dar menos 5. Tá? Então, o que me importa aqui é o positivo. Tá? Então, eu tenho aqui a alternativa C, né? É um octógono. Tá? Beleza.
Agora que eu percebi que agora que eu percebi que a resposta já está aqui, né? Olha que bacana que eu construí esses slides aqui, já coloco a resposta aqui e depois eu calculo tudo, né? Até chegar na alternativa, né? Erasmo, você é o cara, hein? Ah, mas tá bom, vai, vamos lá. Finge que não vê isso aqui, tá bom? Finge que não vê isso aqui. Beleza, vamos em frente. Aí eu tenho aqui agora, vamos representar a altura por x, né? Como a largura tem é, peraí, uma galeria exige que cada quadro retangular tenha 600 centímetros quadrados. Opa, agora sim, né? 600 centímetros quadrados. A largura deve ter 10 centímetros a mais que a altura. Qual deve ser a altura? Tá? Então, aqui vamos representar a altura por x. Como a largura tem 10 centímetros a mais que a altura, a largura será de x mais 10. Então, a área do quadrado é 600 centímetros quadrados. Então, fazemos x vezes x mais 10 igual a 600. Tá? Desenvolvendo isso, tá? Nós temos x ao quadrado mais 10x menos 600 igual a zero. Tá? Vamos achar as raízes então, né? Achei o delta aqui, o delta é igual a 2.500, tá? Vou achar as raízes. Raiz é 20 e menos 30, tá? Portanto, né, ao aplicar a resolutiva, nós encontramos x igual a 20 ou x igual a menos 30. Como estávamos falando de altura, nós vamos descartar o valor negativo, tá? Portanto, a altura deve ser 20 centímetros, tá? A alternativa C. Beleza? Ótimo. Vamos em frente então. Já está a alternativa C ali embaixo, né? Aí a gente começa aqui já sabendo que a alternativa correta é a A, né? Depois eu vou corrigir esses slides, tá? Para que isso apareça só depois. Beleza, vamos lá então, galera. Vocês devem estar rindo de mim, porque a resposta estava aqui embaixo. Eu demorei mais da metade da aula para perceber, né? Foi falha minha na hora de criar os slides, mas eu prometo que não vai acontecer mais e que nos próximos nós não teremos a resposta, né? Tá igual aquela outra aula que eu critiquei, que primeiro vem a resposta, depois vem a resolução, né? Que lá é um negócio que a gente tem que mudar também, né? Pelo menos inverter o slide, né? Mas tá bom. Vamos lá. Nesse exercício aqui a gente vai lembrar, vamos lembrar que dois números pares consecutivos diferem de 2, tá? Então, se um deles é x, o próximo é x mais 2, tá? O produto entre eles é 8, portanto, temos x vezes x mais 2 igual a 8, tá? Ficaria essa, essa continha aqui, tá? Que a gente poderia organizar, né, fazendo a distributiva aqui, como x vezes x quadrado, x vezes 2, 2x, passando o 8 para o lado de cá, eu tenho menos 8x, menos 8, tá? Tudo isso igual a zero, tá? Aí, pela fórmula resolutiva, a gente vai encontrar as raízes, né? Então, vou encontrar aqui o meu delta primeiro, que é 36, raiz de 36 é 6, já coloquei ela aqui. Vou calcular as raízes, eu tenho raiz x igual a 2 e x igual a menos 4, tá? Como o enunciado pede números inteiros positivos e pares, vamos usar o x igual a 2. Assim, um desses números é 2, tá bom? Beleza. Vamos que vamos então. Aqui eu tenho as raízes da equação x² mais x menos 12 igual a zero são, né? Ele só pede para calcular as raízes, tá? Essa é uma aplicação direta da fórmula resolutiva, tá?
A equação é x² mais x menos 12 igual a zero, tá? Identificando os coeficientes, temos a igual a 1, b igual a 1 também, e c igual a menos 12, tá? Vou calcular o meu delta é igual a 49, portanto, a raiz de delta é 7, já coloco 7 direto aqui na minha fórmula, tá? E vou calcular as raízes que são x igual a 3 e x igual a menos 4, tá? Uma coisa muito comum também é chamar isso aqui de x' e x duas linhas, tá? Há quem chame também de x1 e x2, tá, galera? Então vocês vão encontrar esse tipo de abordagem, que aliás eu acho até mais correta, tá? Você ter para que senão fica x e x, né? Falar, pô, mas x é 3 ou x é menos 4, né? Então, geralmente usa-se x uma linha ou x' e x duas linhas, né? Para diferenciar esses dois x aqui, tá? Então, alternativa B, portanto, menos 4 e 3. Vamos lá para mais uma atividade. Nesse exercício, nós temos uma equação com frações, tá? Então, nós precisamos tomar cuidado com os denominadores, tá? Os valores que zeram os denominadores não podem ser usados, tá? Para resolver, nós fazemos a multiplicação cruzada, certo? Ó, eu não estou vendo fração aqui, ó. A fração está aqui, ó. Você tem a divisão aqui, ó. X mais 3 está dividindo por x menos 1, tá? Então, aqui eu tenho que fazer aquela multiplicação cruzada, lembra? Quando eu tenho divisão de frações, eu faço a multiplicação cruzada, tá? O pessoal fala de borboleta, né? Então, é isso que eu tenho que fazer, tá? Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho 3x mais 1 dividido por x mais 3. Beleza. Multiplico em cruz aqui, tá? Multipliquei em cruz, eu vou ter x² mais 6x mais 9 é igual a 3x² menos 2x menos 1. Beleza, então eu tenho 2x² menos 8x menos 10 igual a zero, tá? X² menos 4x, dividir tudo por 2, tá? Menos x² menos 4x menos 5 igual a zero, tá? Portanto, aí eu tenho as raízes aqui já calculando e adiantando, raiz x1, 5 e x2 menos 1, tá? Portanto, alternativa A. Alternativa A, tá? Beleza, uma placa retangular tem um lado medindo 40 centímetros a mais que o outro, tá? Se a área é de 2.100 centímetros quadrados, qual é o seu perímetro, tá? Lembra que perímetro é a soma dos lados, tá? Lembra? Tá? Perímetro é a soma dos lados de um retângulo ou de um triângulo, tá? Nesse problema, nós precisamos encontrar os lados da placa, mas a pergunta final é o perímetro, tá? Então, vamos chamar o menor lado de x, o maior lado mede 40 centímetros a mais, então ele é x mais 40. Como a área é 2.100 centímetros quadrados, nós temos o quê? X vezes x mais 40 é igual a 2.100, tá? Então, eu tenho x² mais 40x menos 2.100 igual a zero, tá? Resolvendo o delta, eu tenho aqui 10.000, tá? Raiz quadrada de 10.000 é 100, tá? Portanto, o x' é 30 e x duas linhas é menos 70, tá? Tranquilo? Como x é uma medida, então
nós ficamos com x igual a 30, tá? Então, o perímetro é a soma dos quatro lados, tá? 30 mais 30 mais 70 mais 70 é igual a 200 centímetros, portanto, a alternativa correta é a letra C, beleza? Aí eu tenho o seguinte problema aqui. Daniel tinha um terreno de 50 metros por 30 metros. Após ampliar x metros no comprimento e x metros na largura, a área passou a ser 2.400 metros quadrados. Tá? Nesse exercício, a ampliação aumenta o comprimento e a largura em x metros. Tá? Então, o terreno tinha 50 metros por 30. Depois da ampliação, as dimensões passaram a ter 50 mais x e 30 mais x. Tá? Então, a área final é 2.400 metros. Tá? Desenvolvendo, nós chegamos a x ao quadrado mais 80x menos 900, que é igual a zero. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Vou calcular aqui o meu delta, tá? Delta é 10.000, mais uma vez, coincidentemente, a raiz dele é 100, tá? E aí eu tenho x igual a 10 e x duas linhas igual a menos 90, tá? Aí, como eu preciso de um valor positivo, eu vou usar o x igual a 10, tá? O enunciado ele pede o novo comprimento, então fazemos 50 mais 10 igual a 60 metros, tá? Que é a alternativa B, a correta, tá? 60 metros. Beleza, galera? Bom, então, nessa revisão, nós usamos a fórmula resolutiva em várias situações, né? Ela apareceu em equações diretas, em problemas de área, de volume, de perímetro, de diagonais, né, e interpretação de raízes, né? O ponto principal é perceber que resolver a equação é apenas uma parte do processo, tá? Depois de encontrar as raízes, nós precisamos interpretar o que cada valor significa e verificar se ele faz sentido no contexto do problema, tá? Aí tem duas questões aqui para vocês responderem, né? Para fechar, respondam com suas palavras, né? Quando usamos a fórmula resolutiva, por que que é importante indicar o valor de delta antes de procurar as raízes? Tá? O delta ele nos indica se teremos duas raízes reais, uma raiz real, dupla ou nenhuma raiz. Então, agora pensem também na segunda pergunta. É, em problemas com medidas, porque nem toda raiz encontrada pode ser aceita, né? É porque a matemática precisa fazer sentido no contexto, né? Se x representa uma medida, tempo ou quantidade, então geralmente não aceitamos valores negativos, tá bom? Beleza, galera? Por hoje é só. Fico à disposição. Dúvidas, sugestões, escrevam aí nos comentários. Teria o maior prazer em respondê-los. Um abraço e até mais.